Hoje a gente não vai só comparar duas motos, nós vamos investigar um confronto de realidades mecânicas absurdo. De um lado, a obsolescência programada da combustão, do outro, o que chamamos de mentira térmica de eletrificação. Temos a Honda 160, a rainha indiscutível do asfalto, contra a nova Watts 125, com autonomia de 140 km, a promessa elétrica que está engolindo as vendas. A Watts figura entre as líderes de emplacamento no país, chegando a deter 22% de participação no segmento de motos elétricas e ciclomotores. Ela ultrapassou a marca histórica de 10 mil unidades vendidas, operando com suporte de sua fábrica própria, localizada no Polo Industrial de Manaus. E a nossa análise técnica começa exatamente onde a mágica acontece. O exato milímetro zero do acelerador. Olha só, quando a gente fala de movimento, existe um choque brutal aqui. Na Watts a gente tem o que chamamos de choque de torque instantâneo. A força magnética joga 100% da capacidade dela para o asfalto no exato momento que um punho é girado. Enquanto isso, a CG 160, ela ainda está lá atrás brigando com a inércia física do próprio pistão. Ela precisa queimar gasolina, gerar rotação, para só então entregar a força real para a roda. E é por isso que a gente precisa entrar no nosso primeiro bloco, a física do motor. Existe um abismo de eficiência energética entre essas duas máquinas, presta atenção nos números. A Honda precisa escalar até 6.000 rotações por minuto para entregar aquele pico de torque de 1,54 kgf. E nesse processo violento, uma quantidade colossal de energia é literalmente jogada fora na forma de calor. É física básica. Já a Watts opera numa eficiência magnética quase assustadora. Ela só exige um pico de corrente imediato para entregar toda a força a 0 RPM, zero desperdício térmico na largada. Mas calma lá, é exatamente aqui que a combustão dá o troco. A CG atinge quase 15 cavalos de potência quando bate lá nos 8.000 giros. Em velocidade final, ela engole a elétrica. Só que aí fica o questionamento. Será que toda essa potência de final de giro realmente serve para alguma coisa quando a gente coloca a distribuição de peso dessas duas máquinas no limite de uma curva fechada? Isso nos leva ao nosso próximo bloco. Ciclística e centro de gravidade. Aqui a dinâmica é fascinante. Imagine o seguinte, o tanque da CG carrega líquido oscilante. Conforme a moto deita na curva, esse peso balança, alterando todo o centro de gravidade. A Watts resolve essa questão da massa num suspenso de um jeito muito simples. Ela tem um peso morto absolutamente fixo, que é aquela bateria gigante de 40 amperes parafusada na parte de baixo do chassi. Isso planta a moto no chão, garantindo uma estabilidade absurda na entrada de curva. E essa estabilidade com o centro de gravidade baixo é um espetáculo na cidade. Mas quando a gente exige o limite de verdade? Será que o controlador da Watts aguenta uma carga severa e continua sem entrar no modo de segurança térmica? Como é que aquelas células de lítio vão reagir ao calor extremo, se a gente comparar com um bloco de metal robusto fritando combustível? E assim entramos no bloco 3, estresse térmico e autonomia. A Honda usa o clássico arrefecimento a ar. É uma tecnologia testada, lapidada por décadas. Ela simplesmente aguenta o tranco mesmo no calorão. Já o sistema elétrico tem um inimigo perigoso e silencioso, o estrangulamento térmico eletrônico. Em uma subida infinita de 15 graus de inclinação, enrolando o cabo no máximo, o calor gerado no controlador da moto elétrica pode forçar o cérebro dela e cortar a potência só para não derreter os circuitos. É um problema que o velho motor a ar da CG literalmente ignora. Lembrando que as duas estão projetadas para levar mais de 160 kg, somando piloto, garupa e carga. Então vamos para o nosso desafio. Me responda uma coisa, se você fosse subir a Serra do Mar agora, com peso máximo, a sua confiança estaria nos amperes da elétrica ou nas cilindradas da combustão? E o mais importante, qual é o porquê técnico da sua escolha? Deixe a sua resposta aqui nos comentários para a gente debater. Pessoal, vou mostrar aqui para vocês uma tabela comparativa da telemetria, desempenho e física do motor entre a Watts W125 e a CG 160. Lembrando que não é uma tabela de telemetria que registra o tempo exato em segundos de 0 a 100 km, mas estruturamos os dados da telemetria de aceleração e entrega de força que define o comportamento das máquinas. Vou falar aqui resumidamente para não deixar o vídeo extenso e cansativo. E vocês voltam depois e ficam o tempo que quiser nas imagens. Choque de torque no arranque. A telemetria da Watts W125 destaca-se na saída da imobilidade, enquanto a CG ainda está vencendo a inércia do pistão e as perdas de energia por calor. A Watts entrega a força total instantaneamente devido ao campo magnético do motor elétrico. Gestão de velocidade.
A aceleração da VATS é gerenciada por limitadores eletrônicos, módulos. O módulo 1, focado na economia urbana, limita a progressão em 60 km/h. Já a Honda depende da habilidade do piloto na troca de marchas para manter o motor na faixa útil de torque nos próximos ao 6.000 RPM. Computador de bordo. A telemetria de consumo pode ser acompanhada em tempo real nos modelos mais novos da CG160, que possuem computador de bordo para consumo médio e instantâneo. Na VATS, o painel digital fornece dados nítidos sobre o consumo de bateria e o modo de pilotagem ativo. Agora, passando para os custos, será que a depreciação inevitável dessas células de lítio ao longo do prazo consegue ser mais barato que a realidade constante e dura da manutenção da combustão? É hora de abrir a planilha e seguir no bloco 4, o raio-x do bolso. Olha só essa métrica. A VATS roda custando meros 5 centavos por quilômetro em energia. É troco de pão quando a gente coloca isso ao lado do preço assustador do litro da gasolina. A diferença é covardia. O alívio no caixa no final do dia proporcionado pela tração elétrica é imediato e inquestionável. E essa vantagem parece ficar ainda mais esmagadora quando a gente olha para o sangramento financeiro da Honda. Tem aquele cronograma chato, troca de óleo rigorosa entre 1.000 e 5.000 quilômetros, fora as velas, filtros, lonas de freio e aquela troca de kit de relação que não acaba nunca. É muito dinheiro indo embora aos pouquinhos todo mês. Só que no longo prazo a gente esbarra numa verdadeira anomalia de engenharia econômica. A elétrica salva o seu dinheiro todo santo dia, é verdade. Mas ali pela marca dos 50.000 quilômetros, se a bateria degradar de vez, a substituição não é uma revisão simples, é uma despesa súbita e gigantesca. A Honda te faz sangrar um pouquinho por vez, diluindo a dor financeira. A VATS exige planejamento de verdade para o momento da troca das células. Então, afinal das contas, quem ganha a guerra? Para saber o tamanho de tudo isso, elaborei um relatório que detalha os custos projetados para a Honda CG160 e a VATS W125 elétrica ao longo de 50.000 quilômetros. A análise considera o preço de aquisição, manutenção programada e despesas operacionais, combustível versus energia. Então coloquei aí, pessoal, os custos de aquisição, o relatório de manutenções e revisões, a telemetria do consumo e o resumo do custo total da operação, o famoso TCO. Tem algumas considerações que também seria importante vocês analisarem, como IPVA, a garantia da bateria, etc. Há quem diga também que a bateria de lítio vai durar mais de 50.000 quilômetros. Como não temos um contexto explícito, é melhor analisar a pior hipótese. Por isso resolvi mostrar tudo até essa quilometragem. Resumindo todos esses números, chegamos ao investimento de R$ 34.174 da CG e R$ 20.615 da VATS. Isso nos dá uma diferença de R$ 13.559 ao longo de 50.000 quilômetros. Considerando que uma bateria de lítio, pelas minhas pesquisas, custa em torno de R$ 7.000. Tem uma diferencinha boa aí, não? Outra coisa que vale a pena saber é sobre o tempo de recarga da bateria de 40 watts da W125. Em uma tomada convencional varia de 3 a 5 horas por bateria. Com o carregador original fornecido pela VATS Mobilidade, bivolt automático, o tempo de carregamento permanece exatamente o mesmo tanto em tomadas de 127 volts quanto de 220. O tempo exato depende do tipo de carregador utilizado. Para o carregador convencional de 5 amperes, leva em torno de 5 horas para atingir 100% da carga. É o modelo padrão ideal para carregar a moto durante a noite ou durante o período do trabalho. Com um carregador de 10 amperes, reduz o tempo total para apenas 3 horas. Ele conta com uma tecnologia que entrega 80% da carga total logo na primeira hora de tomada. Depois de cruzar toda essa montanha de dados de física e finanças, chegamos à nossa curiosidade de ouro. O veredito é o seguinte: se o seu foco é o trajeto urbano curto, saltar na frente no semáforo, não fazer barulho, não poluir e ter uma economia mensal que beira o ridículo, a VATS domina, sem chance para a concorrência. Mas se o jogo for um turno de 12 horas ininterruptas, de punição severa, rodando sem parar, sem tempo de ficar grudado numa tomada, a CG160 se consagra como a única máquina capaz de encarar a maratona sem a temida ansiedade de autonomia. Pessoal, eu vou tomar a liberdade aqui de dar uma opinião. Na verdade, vou dar uma opinião, porque o pessoal nos vídeos por aí gravam o que tem que fazer, isso
depende totalmente da realidade de cada um, mas a minha opinião seria adquirir aí a moto elétrica, trabalhar com a moto elétrica, com a economia que você tem com a moto elétrica, fazer um consorcinho, meter uma 300 no consórcio. E um abraço